Amados irmãos, abram, por favor, no Salmo de número 55. Salmo de número 55. Leremos 23 versículos. Além desses versículos, depois eu vou pedir aos irmãos para que abram em 2 Samuel capítulo 15. Mas primeiramente, este texto, Salmo 55. O texto nos diz assim: confiança em meio à perseguição, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Notem o peso dessas palavras, são palavras pesadas. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. E Davi fala isso porque ele era um homem de guerra, né? Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Davi está falando da hipocrisia desse amigo íntimo. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os amados irmãos podem sentar, por favor. Você já se sentiu injustiçado? Profundamente injustiçado? Você já se viu
traído, passado para trás, uma pessoa que você gosta, que você ama, que você quer bem, que você tem o coração inclinado para abençoar, de repente não apenas vira as costas para você, como também passa a fazer coisas que, de alguma maneira, para lhe prejudicar. Isso é muito comum, até mesmo em ambientes de trabalho, não é? Você tem ambientes onde está muita gente trabalhando, equipes, né? Grandes equipes, muita gente junta. E quando se tem alvos, objetivos e metas, e as pessoas são cobradas por essas metas, em ambientes de vendas, né? Isso é muito comum. Eu me lembro de algumas dessas vezes, de situações assim, que eu me senti traído, que eu me senti, falei, meu pai, por que a pessoa me fez isso? Me passou para trás, por quê? Por que foi tão covarde? Por que agiu dessa maneira? Eu me lembro de uma situação específica, eu trabalhava numa agência bancária e naquela época, eu não sei se, ele deve estar pior ainda hoje, né? Mas na época, o banco que eu trabalhava, ele exigia muito, era conhecido pela exigência, né? Eu era gerente de contas, gerente executivo de contas e eu tinha metas, eu trabalhava diretamente com médicos e dentistas, né? Era qual o nome que se dá para isso? Meu pai, você tão... Era minha carteira de cliente, mas tem um nicho, né? Essa era a minha área. Eu podia até levar para dentro da agência contas de engenheiros, de qualquer outra coisa, do astronauta, qual é o nome do nosso astronauta? Marcos Pontes, né? Eu consegui a conta do Marcos Pontes, é um negócio chique, né? Esse cara deve ganhar bem. Ele falou, tá bem, parabéns, mas e aí, o médico e o dentista? Né? Era alguma coisa assim. E eu me lembro que eu estava já alguns meses correndo atrás de uma casa de saúde que era muito conhecida, e era uma empresa muito grande, que tinha aqui no Rio, acho que em São Paulo também, muitos funcionários, e a média de salário deles era muito alta, ou seja, eu levaria a conta da casa de saúde, do hospital, né? E levaria para dentro da agência também todas as contas, e eram mais de mil contas. Então, se eu conseguisse abrir aquela conta e conseguisse fazer tudo, eu ia estar bem na fita, né? Ia tirar uma fotografia e tudo com o chefe. Eu fiz todo o processo, consegui, agendei com o financeiro, bati um papo com o gerente geral, aquela coisa toda, não sei o que lá, e vou sair de férias. Né? Deixei tudo arrumadinho, peguei a documentação, olha, só falta ele vai assinar e vai entregar aqui na agência, ok? Ok, eu estava feliz da vida, doidinho para contar, né? E eu sabia que isso poderia me ajudar de alguma forma, em promoção, e algumas coisas. Eu falei, pô, estava feliz da vida, agora arrebentei, tadinho de mim. Cheguei, dias depois, tem aquele passarinho que pousa na sua janela e diz, olha, sabe aquela conta? Fulano cadastrou na matrícula dele. Eu falei, não, fulano não fez isso, fulano é gente boa, ele não vai fazer um negócio desse, não vai. Mas foi exatamente o que aconteceu. E teve uma reunião, um dos diretores foi na agência para parabenizar a pessoa que havia conseguido a façanha de muitos anos, que era um trabalho que era feito pela diretoria para alcançar tal empresa, e aquele funcionário conseguiu. Eu falei assim, bom, tá aí, meu nome vai ser citado, né? Estou lá sentadinho aguardando e tal. Não foi meu nome. Parabéns, fulano. Você está de parabéns, né? Puxa, fiquei impressionado, nós queríamos muito essa conta, estávamos, né? E fez todo mundo bater parabéns, até eu bati parabéns para a pessoa. E eu fiquei muito magoado com aquilo, muito chateado com aquilo. Falei, isso não é justo, não se faz isso. A pessoa, na maior cara de pau, foi lá e botou a matrícula dela, era minha, o documento estava ali. Mas a gente passa por essas coisas. E essas traições, essas situações, elas nos machucam mais quando acontecem né, em pessoas que nós consideramos, que nós amamos, que nós, de alguma maneira, temos uma proximidade maior.
Uma coisa é alguém na rua, um colega de trabalho, fazendo um negócio desse contigo. Uma outra coisa é, de repente, alguém da sua casa, um filho, esposa, marido, um parente próximo, alguém que você ama demais, uma pessoa que você está almoçando com ela toda semana, alguém que você está perto dela o tempo todo. Aí a situação é outra, machuca, a ferida é muito mais profunda. Não é uma ferida qualquer. Notem, meus irmãos, o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 15, para nós podermos entender o contexto do nosso texto. Por que que Davi escreveu o Salmo 55? 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 15. O texto nos diz assim: depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: meus irmãos, notem quanto tempo esse homem ficou fazendo besteira. Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando estava morando em Gesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Então, enquanto oferecia seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar, notem, Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. E o texto, a gente poderia continuar lendo, é um texto muito bonito, né? Mas esse é o contexto do salmo que nós temos diante de nós. Este é o contexto do Salmo 55. Davi, aqui ele se queixa de ser traído pelo seu filho, mas de ser traído também por um amigo bem chegado, por uma pessoa muito próxima a ele, que era Aitofel. Era conselheiro do rei. Um conselheiro de um rei naquela época era alguém que era íntimo, era um amigo. O rei não prestava os seus ouvidos a qualquer um. Ele não podia fazer tal coisa. Ele precisava de alguém que pudesse lhe ajudar, lhe aconselhar em questões que eram muito sérias. Então a dor de Davi aqui é uma profunda dor. É uma profunda dor porque ele havia sido traído pelo seu filho e havia sido traído também por Aitofel. Aitofel, o seu confidente, seu conselheiro, mas aqui ele foi movido por conveniência, por egoísmo e passou para o lado da rebelião de Absalão. Alguns talvez perguntem: por quê? Como?
Por que ele fez tal coisa? A resposta talvez esteja no pecado de Davi, quando Davi comete adultério com Batseba. Aitofel era avô ou bisavô, isso me falha a memória, de Batseba. Então, aqui que provavelmente está acontecendo era Aitofel querendo devolver na mesma moeda, ou Aitofel querendo levar algum prejuízo a Davi. Como ficou o coração desse homem? O texto do Salmo 55 deixa muito claro que Davi está destruído por dentro. Davi está deprimido, está angustiado, está profundamente ansioso. Há uma profunda decepção no coração de Davi. E como ele poderia superar tudo isso? Meus irmãos, a dor aguda da traição, desse tipo de conduta que alguém pode sofrer, geralmente provoca o desejo, primeiro, de vingança, a vontade de querer devolver na mesma moeda, a vontade de querer fazer alguma coisa para prejudicar o outro, de alguma forma, eu preciso resolver isso, essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Mas aqui a decepção, aqui a desilusão, são sentimentos que nós encontramos, todos nós encontramos dificuldade de lidar, com decepção, com desilusão. O desejo também de desistir, de fugir, é o que nós vemos no Salmo 55, no texto que nós lemos. E mais ainda, há um perigo enorme de vivermos, digamos assim, numa autopiedade, sabe? Você ficar olhando para si e dizendo, tadinho de mim, coitadinho de mim, olha a minha situação, olha o que fizeram comigo, e você ficar preso a isso. Isso é um problema enorme. É algo que trava a vida de qualquer pessoa. Nós vemos hoje, do ponto de vista social, muita gente travada emocionalmente. Pessoas que vivem debaixo de uma situação de dificuldade, profunda dificuldade. Eu vou citar aqui, mais ou menos, alguém que mora numa comunidade e que encontra de muitas dificuldades para ter o seu espaço. Se a pessoa não vigiar, ela fica nesse negócio, tadinho de mim, eu não tenho, você tem, eu não tenho, e a pessoa nunca levanta a cabeça, não corre atrás, não faz aquilo que pode fazer, porque ficou nesse processo de autopiedade, sabe? Ao invés de reagir, eu posso não ter o que Jean tem, mas eu vou correr atrás. Né? Eu vou conseguir meu espaço. Pode não ser o espaço que fulano, beltrano, ciclano, mas eu vou correr atrás, vou fazer um esforço. Essa pessoa que tem esse tipo de reação, ela alcança, né? Ela põe a cabeça para o lado de fora da água. Mas se a pessoa ficar, coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo, ela não vai reagir. Vai ser travada na sua vida. Isso mata a pessoa por dentro e mata lentamente. Como está o nosso coração? Como está o seu coração hoje? Muitas pessoas, por se sentirem traídas ou se sentirem decepcionadas, desiludidas, acabam buscando a fuga, assim como Davi aqui buscou, e nós veremos isso. Gente tentando fugir do casamento, tentando fugir da fé, tentando fugir da igreja, abandonando os estudos, querendo abandonar o trabalho, fugir de compromissos, de responsabilidades. Quantas pessoas não estão assim? Seja qual for a decepção, a dor, a perturbação, a pressão que estejamos sofrendo, este salmo, meus irmãos, nos revela o coração do salmista Davi em determinado recorte da sua vida, quando ele é traído pelo seu filho Absalão e é traído por Aitofel. Ele tem atitudes aqui, existem elementos aqui, reações de Davi que servem para nós, trazem para nós algumas lições. Eu quero falar sobre isso. Nos versos de 1 a 5, por exemplo, nós vemos que Davi expõe os seus sentimentos.
Ele vai dizer: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ele está falando com Deus. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Davi aqui está expondo primeiramente aquilo que há em seu coração, em seus sentimentos. Ele está abrindo o verbo. Já falei aqui que o filho dele se rebela contra ele. Davi, ele não estava fora da cidade. Davi estava dentro da cidade, estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Davi orava ao Senhor, falava com Deus e tinha a sensação de que Deus não o ouvia. A sensação que ele tinha que Deus o havia abandonado. Por alguma razão, Deus o havia abandonado. E talvez esse sentimento tenha sido até por conta dos erros que ele havia cometido. Já se arrependido, mas aquilo talvez ainda mexesse com ele, o adultério ainda falasse ao seu coração. E o que Davi está dizendo aqui é: olha, meu próprio filho me quer ver morto, quer assumir meu lugar, quer tomar o trono. Já há um bom tempo que ele vem fazendo aquilo que somente o inimigo quer fazer. O meu filho, do meu sangue, eu amei esse rapaz. Pensemos aqui, olhei para Márcia. Imaginemos aí Márcia, Jorginho, gente boa toda a vida, crente, mas roendo a corda da família. Jorge não vai gostar disso não. Vamos mudar agora o nome para facilitar. Kelinha também não vai gostar. Melhor tirar esse exemplo, não vai dar muito certo esse negócio não. O Carlos, vamos pensar aí o Rafael Carlos, roendo a corda da família. Já está olhando, dá uma olhada lá pro isso é duro demais para o coração de um pai, de uma mãe, é pesado demais. Ele está falando aqui, olha, os homens para os quais eu depositei minha confiança também estão me traindo e querem tirar vantagem de mim. E ele diz: eu oro, eu falo com Deus, eu busco ao Senhor e Deus parece não estar me ouvindo. Quantos de nós já não tivemos essa sensação horrorosa de estar falando com Deus e Deus não está nem aí? Eleva os olhos ao Senhor e parece que os céus estão fechados. Fala com Deus e Deus não responde. Aí você diz: Senhor, agora eu vou para o culto hoje da noite e o Senhor vai falar comigo. E o pastor vai estar tocando num assunto que não lhe interessa. A sensação de que Deus não está ouvindo a nossa oração, essa foi a sensação de Davi. E mais, ele se vê perplexo, ele se vê perturbado ou confuso. Ele entende, olhando à sua volta, no verso 3 fica muito claro, ele percebe que os seus inimigos vociferam sobre ele. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. A expressão dele. Então não é à toa que nós percebemos o coração de Davi. Ele expõe a sua alma nos versos 4 e 5, meus irmãos. Olha o quão pesados são esses versos. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Davi aqui está tendo um ataque de pânico. É exatamente isso, pânico. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. É horrível. Uma crise profunda de ansiedade.
um tremor no coração, uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande. É assim que está o coração do homem, que é o homem segundo o coração do Senhor. Tumultuei agora o negócio, né? Não ficou bem essa frase. Assim está o coração de Davi, um servo do Senhor. Aquele que era considerado um homem segundo o coração de Deus. Consertei, glória a Deus. A Márcia, que é professora, deve ter, as antenas devem ter feito assim, né? Mas era desse jeito que estava o coração desse servo do Senhor. De um homem que andava de acordo com a vontade de Deus, havia pecado sim, mas havia confessado o seu pecado, era um homem temente a Deus. Ele se vê desse jeito, tomado por pânico. E Davi não suportava mais o que estava sentindo. Havia uma sobrecarga física, havia uma sobrecarga emocional, havia muita confusão mental. Ele ficava perguntando: cadê Deus? Onde está o Senhor na minha vida? Meus irmãos, muitos têm enfrentado sentimentos semelhantes por se sentirem enganados, traídos, passados para trás. E o coração também parece não suportar mais de tanta ansiedade, de tanta angústia, tantos questionamentos, tantos medos e tanto pânico. Quem nunca teve a sensação de que Deus não está ouvindo a oração que se faz? Quem nunca teve essa percepção de: eu estou orando, mas Deus não está falando, Deus não está nem aí, parece que Deus virou as costas? Por isso o salmista Davi diz no verso 1: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ele vai dizer: não te escondas da minha súplica. Imagina isso. A sensação de Davi é que enquanto Davi falava, Deus estava se escondendo em algum canto. Olha, eu não quero ouvir esse negócio não, eu não vou te ouvir. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. E ele apresenta o seu quadro: olha, eu me sinto perplexo, eu ando perturbado, tem inimigos à minha volta, tramando contra a minha vida, o meu coração estremece no peito, eu estou tomado por pânico, há terrores, meu coração bate forte dentro de mim, eu estou terrível por dentro, o meu coração está muito mal, Senhor. Segunda coisa que nós vemos, versos 6 a 8, o texto nos diz: então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Esse que fugiria para longe ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da espada. Davi quis se ver livre das dores causadas pelas suas decepções. É o que nós temos aqui nesses versos. E ele quer colocar um ponto final em tudo isso. E qual é a maneira que ele acha que pode colocar um ponto final em tudo isso? Bom, eu quero fugir. O problema está aí, eu vou tentar fugir disso tudo, vou tentar sair fora disso tudo. E ele se vale de alguns artifícios que são enganosos. Ele pensa assim: olha, bom, existe provavelmente uma saída rápida. A saída rápida é a fuga, eu vou sair fora. Davi quer ter asas como a pomba. Ele quer poder voar, esse é o desejo dele. E a pomba é conhecida por alçar voo com enorme rapidez, né? Ela rapidamente sai fora. Ele pensa também nessa fuga, ele vai conseguir descanso. É outra percepção errada que ele tem. E ele pensa, verso 6b, né? Quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Se eu conseguir ir para longe, eu vou ficar descansado, eu vou conseguir descansar a minha alma. Ele acha que vai encontrar também sossego dessa situação, ele vai encontrar um alívio bem longe daquele lugar. Então ele busca o quê? Eu vou para o deserto. Vamos pensar no ambiente dali.
daquela região. Eu vou para o deserto. Vou ficar num lugar desse, vou me refugiar em um canto, e aqui então eu não vou enfrentar isso. Mas ele não estaria enfrentando o problema, não estaria resolvendo o problema. Sabe aqueles probleminhas de família que nós temos? Aquelas questões que nós temos no ambiente de trabalho, e que machucam, que ferem, que dificultam muito, e que a gente gostaria de vazar, gostaria de não tratar do assunto, não quer nem falar do problema. Aqueles assuntos que na hora do café, quando o cônjuge toca no problema, fala, não, agora não, vamos tomar um café aqui, vamos almoçar. Já fizeram isso? Eu já fiz isso com a minha esposa. Não balança também assim a cabeça, né? Poxa. Não, agora não, vamos tratar disso não. Sabe? Aquele probleminha que machuca, que incomoda, e que você está em silêncio diante do Senhor, está colocando diante de Deus em espírito, porque até pronunciar fere. Você não quer entrar nesse ambiente. E aí, se você pudesse, você fugiria. E ele acha que poderia encontrar descanso para a sua alma, sossego para a sua alma no deserto. Ele entende que ali ele encontraria isso. Só que, meus irmãos, fugir do problema, isso nunca será a solução para a nossa vida. Nós precisamos enfrentar as situações de frente, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, debaixo da direção do Senhor, com a palavra de Deus no nosso coração, mas precisamos encarar os nossos problemas. Não adianta fugir. Fingir e fugir nunca será a solução para a nossa vida. E a terceira coisa que nós temos aqui, que nós aprendemos com Davi, que nós devemos lançar mão dos recursos que estão à nossa disposição em momentos assim. Nos versos 15 a 23, diz assim: que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi está dizendo o seguinte: eu vou orar o dia inteiro. Eu vou orar. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem. Ele está falando de ausência de conflito, que não vai pegar em espada. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, o Senhor que está na eternidade, está falando do soberano, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Davi está falando do coração do seu filho Absalão e está falando do coração de Aitofel. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. E ele diz no verso 22, lancem os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Preste atenção, meus irmãos. A tribulação, ela nos faz deixar de confiar em nós mesmos e nos ensina a confiar apenas no Senhor. Quando nós nos vemos assim, mexidos, abalados por situações como essas, isso nos leva sempre, eu estava vindo aqui para a igreja, estava pensando sobre isso. As nossas tribulações, as nossas angústias, os nossos problemas, essas coisas que são maiores do que nós. Porque nós enfrentamos situações assim. Situações que se apresentam, se agigantam diante de nós. E que nós não temos recursos necessários para resolver esses problemas. Não temos a sabedoria necessária para
responder a essas coisas. Não temos a solução. E nessas horas, quando nós reconhecemos a nossa pequenez e quando nós olhamos para esses gigantes, o crente, o que ele faz? Ele se volta para Deus. Ele reconhece: eu não tenho como, mas meu Deus pode. Às vezes, esse primeiro caminho que ele faz para Deus não é um caminho com fé, mas é um caminho com desespero. Confessemos. Nem sempre nos voltamos para Deus com fé, mas em desespero. É como uma criança que se vê atacada por um animal, por um cachorro, digamos assim, e corre atrás, quer ficar atrás de qualquer perna, não importa se é o papai ou se é a mamãe, o negócio é se esconder ali. E está ali atrás da perna do adulto. Não é que ele confia no adulto, ele está desesperado, vai me morder, não posso deixar me morder. Eu tenho um amigo que viajou, muitos anos atrás ele viajou, foi para um lugar assim, queriam ver, era Ema, aquele nosso amigo, eu não posso falar o nome dele, mas é um amigo nosso, e saíram para fazer uma caminhada, e falaram: não, tem Ema e tal, você vai poder, é um bicho grande, né? E falaram: só toma cuidado e tal, não sei o quê. E aí chegaram lá, pararam o carro, vamos tirar foto, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Em determinado momento o bicho deu uma carreira. E aí ele, que era o mais, não precavido, medroso, né? Sabe, os outros foram mais para frente, se aproximaram mais, e ele ficou mais atrás assim, o bicho grande, né? E o bicho, quando se aproximou, quando partiu em volta deles, primeira coisa, ele entrou no carro, fechou a porta do pino. E os amigos: abre, e dando volta: abre aí. Ele: não, vou abrir não. Eu fiquei depois perguntando: por que você abaixou o pino, cara? Você acha mesmo que aquele bicho ia vir e abrir a porta do carro? Ele: não sei, deu um negócio na minha cabeça. Mas tu deixou os amigos? Mas é meu. Falei para eles não irem, eles foram. É o desespero. Em primeiro lugar, vou me refugiar. E a gente às vezes se volta para Deus assim, não porque temos fé, não porque confiamos profundamente no Senhor, mas porque fazemos: olha, eu só vou correr para lá, estou desesperado, só o Senhor. Aí a gente começa a orar. Mas precisamos orar com fé. Esse nosso caminho para Deus exige reflexão. Precisamos refletir em quem nós somos, na nossa força, que é nada. Precisamos pensar no tamanho do problema e precisamos refletir que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que Ele cuida de nós, que Ele é o soberano de toda a terra, que não há outro Deus além dEle, que Deus tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos para conosco e que Ele nunca nos abandona, mas Ele sabe o que está fazendo conosco. E Davi, meus irmãos, aprendeu a confiar somente no Senhor. A tribulação nos coloca na escola da oração. E Davi aprendeu isso. Primeiro ele passou a buscar a Deus com fervor e constância. Vejam o que está escrito nos versos de 15 a 17. Vamos botar aqui no verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele está falando: eu vou orar o dia inteiro, vou separar todo dia um tempo diante do Senhor e vou buscar a Deus pela manhã, à tarde. Vou buscar a Deus, vou clamar ao Senhor, vou falar com Ele. Depois Davi passou a buscar sua paz em Deus e não nas circunstâncias. Em paz Ele livra a minha alma dos que me perseguem. E por fim, foi em Deus que Davi passou a buscar transformação para os seus problemas. No verso 19, Deus ouvirá e lhes responderá:
Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não teme a Deus. Tal homem estende as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. E ele vai dizendo, verso 22, vamos direto para o verso 22, lancem os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Meus irmãos, provavelmente certamente Davi compôs este salmo muito após o ocorrido do salmo. Então já em paz, já com o coração diante do Senhor, ele passou ele escreve este salmo, e ele passa como se estivesse passando em revista o seu passado, e ele aprendeu bastante para ensinar com este salmo. E agora ele certamente conseguia olhar para as cicatrizes da sua vida e sentir, sem sentir aquelas dores, né? Porque às vezes olhar para algumas coisas na nossa vida machucam o nosso coração. Mas o que nós temos aqui é um homem que passou por um momento muito difícil da sua vida, de profunda decepção, de angústia, de traição, de dor, e aprendeu que somente buscando ao Senhor, ele poderia superar tudo isso. Um homem que vivenciou o fundo do poço, a angústia, a ansiedade, o pânico, passou por esses sentimentos que nós passamos, que nós vivenciamos. Quantos de nós já não tiveram problemas como, por exemplo, ataque de pânico ou uma profunda ansiedade? Ficar muito inquieto, andando de um lado para o outro da casa, gastando o chão da casa. Quantos de nós não passaram um dia aumentando a conta de luz, abrindo e fechando a geladeira? Não tem nada lá, meu filho, só tem garrafa de água. Já comeu o que poderia comer. E a gente fica ali, abre para ver se tem alguma coisa e fecha. É ansiedade. Visita lá o armário com aqueles negócios lá, os biscoitos. Biscoito de limão, aquele é gostoso, né? Aquele negócio é gostoso. Quando está com fome, então, aquilo fica mais gostoso ainda. Aí começa a pegar até aquele negócio do clube e depois o social, que já fiz propaganda. Você vai comer, você compra aquele negócio, por que comprei isso? E fica isso ali. Mas na hora da ansiedade, até aquilo, me dá esse negócio aqui. É cafezinho o tempo todo. É ansiedade batendo no coração e a gente, como resolver isso? Só há uma maneira, nos voltemos para o Senhor. Ah, mas parece que Deus não está me ouvindo. É assim mesmo, continua falando, continua orando, volta-se para o Senhor, Ele agirá. Nós não entendemos os planos de Deus, nós não sabemos o porquê da demora de Deus, mas Deus agirá. Confiemos na graça de Deus, confiemos no sustento do Senhor, confiemos na misericórdia do Senhor. Ele sabe o que está fazendo comigo e com você, Ele sabe. Ele sabe porque tem permitido tais coisas na sua vida, Ele sabe. Ele é o soberano de toda a terra. E eu quero finalizar. Neste salmo nós aprendemos que pessoas podem nos decepcionar. Nesse salmo aprendemos que pessoas que amamos nos decepcionarão, em algum momento nos decepcionarão. E quanto a Deus, precisamos entender que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele permanecerá fiel, sempre, sempre. Ele não muda. E aqui o que nós temos é a palavra de alguém que viveu a frustração num grau muito alto, mas que levantou a cabeça a ponto de um dia poder escrever este salmo e falar assim, olha, vamos cantar isso na igreja. Compreende? Consegue imaginar Davi no templo do Senhor, colocando uma canção que falava da sua própria história, da sua própria vida? Um salmo que era cantado, era lido no templo,
Quem compôs isso? Davi. Se nós nos identificamos com Davi na sua decepção, devemos também nos identificar com ele na comunhão dele com Deus. Então falemos com o Senhor. Se está frustrado, se sente frustrado, volte-se para Deus. Ah, pastor, mas eu tenho falado com Deus, parece que Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo sim, volte-se para Ele. Ah, eu falo com Ele, mas fala de manhã, de tarde, de noite, vai buscar o Senhor. E você verá a mão de Deus sobre a sua vida. Em o nome de Cristo Jesus. Não desista, continue buscando a Deus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, aqui estamos, ó Deus, aqui estamos, homens e mulheres frágeis. A nossa vida, por vezes, é atingida por esses mesmos sentimentos que o nosso irmão Davi enfrentou: frustração, decepção, traição. Nos sentimos da mesma maneira ansiosos, fracos, temos a mesma sensação que o teu servo Davi teve, de que o Senhor não estava ouvindo, não está ouvindo as nossas orações. Achamos em muitos momentos que Deus está se escondendo de nós, que Deus não está interessado na nossa causa. Ficamos angustiados, também adoecemos emocionalmente por conta das lutas, das adversidades, daquelas coisas que nós consideramos como até questões covardes contra nós. Mas submetemos a nossa vida ao Senhor, pedimos a Tua graça, ó Deus, para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos continuar buscando a Tua face. As pessoas nos decepcionarão, é verdade. Nós nos sentiremos frustrados, é verdade. Enfrentaremos essas coisas nos farão mal, é verdade. Mas precisamos confiar somente no Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja lutando com as suas próprias armas, e hoje a minha palavra para você é para você depor as suas armas, você largar as suas armas e confiar apenas no poder de Deus. Procure a vontade de Deus, procure a graça do Senhor sobre a sua vida. Peça ao Senhor: Senhor, manifesta o teu poder, age na minha vida, ó Deus, trata comigo, ó Senhor, me fortalece, ó Senhor, me dê sabedoria, ó Senhor, mostra-me um caminho. Busque a comunhão com o Senhor, fale com Ele, de manhã, de tarde, de noite, busque a presença do Senhor e confie nele. O nosso Senhor Jesus também foi traído. Nós também seremos traídos. Então não desista. Creia no Senhor. Derrame seu coração diante do Senhor. Busque a face do Senhor. Esconda-se no Senhor. Não fuja, não tente fugir das situações, mas esconda-se em Deus. Procure a presença do Senhor, não como uma criança que está meramente fugindo de algum perigo, mas possamos nos agarrar a Cristo com fé, com coragem, confiantes no seu poder, na sua graça e no seu amor por nós.
Deus sabe o que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Essas tribulações moldam os nossos corações, trabalham o nosso interior e nos fazem confiar apenas na graça de Deus e no poder de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que constantemente coloquemos diante dEle todas essas coisas que ferem e machucam os nossos corações, em o nome de Cristo Jesus. Não desista, busque a Deus, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém.